antes de encerrar, assista comigo o nosso quadro de entrevistas que teve como convidado o vereador Diego Guimarães, que foi o parlamentar mais bem votado na última eleição na capital. Veja só. Olá, pessoal, vamos começar mais um programa de entrevistas aqui no programa Câmara Aberta. Hoje eu estou aqui com o vereador Diego Guimarães, o vereador mais bem votado, não é isso, Diego? Foi no último mandato. Oh, meu... votação. A maior votação, que bom, hein, Diego? Na primeira também teve uma votação boa, né? Na primeira nós tivemos 3.183 votos e agora 479, sendo a maior votação. É uma surpresa para todos nós. Sempre a gente fala, agradeço muito a Deus e também as pessoas confiaram no nosso trabalho. Quantos anos você tem, Diego? Eu tenho 36, sou o mais novo dessa legislatura. Eu já ia perguntar isso, a carinha já fala que é o mais novo, né? E o mais bem votado. Nossa, por que você acha que aconteceu isso, Diego? Olha, para a gente foi uma surpresa, jamais a gente imaginaria que entrar em uma eleição, primeiro, tendo mais de 700 candidatos que teve em 2020, foi a eleição com o maior número de candidatos. Quantos candidatos? Mais de 700. Uau! Mais de 700 candidatos. Então, acreditar ou prever que a gente faria a maior votação da cidade seria muita presunção minha, né? A gente se dedicou bastante, a gente trabalhou muito nos 4 primeiros anos de mandato e estávamos ali em uma campanha trabalhando para uma eleição, mas jamais imaginaríamos que receberemos esse presente, primeiro de Deus, eu sempre falo disso, da população, daquelas pessoas que trabalharam, que lutaram, acreditaram no nosso projeto e levaram a essa maior votação. Então, é motivo de muita felicidade. Mas eu sempre falo que ser mais votado ou estar eleito com a menor votação não coloca o Diego em uma posição de ser um vereador maior, melhor ou numa posição de superioridade a qualquer um dos outros vereadores que aqui estão. Todos somos vereadores. O sistema eleitoral brasileiro representativo, proporcional, estabelece que as chapas precisam alcançar o número de votos para eleger. Então, tal qual o vereador que teve 1.200 votos ou o Diego que teve 4.179, todos somos vereadores e representamos a população aqui dentro. Você acha que por você ser jovem, o pessoal que votou em você também foi essa galera jovem? O que você acha? Tem muito disso, né? A gente diz que a população, há uma parcela considerada da população que sempre espera a renovação, né? A renovação, seja de nome, seja de faixa etária, seja de posicionamentos políticos. Há uma parcela considerada da população que toda eleição busca essa oxigenação na política, né? Isso é muito salutar. E eu não tenho dúvida que esse desejo de ter sempre ali um jovem dentro da política, uma cabeça um pouco talvez mais atualizada de alguns assuntos, pode ter sido um dos grandes motivos pelo qual as pessoas buscou votar em nós. Mas eu sempre digo também, quando a gente trabalha de renovação, de novos nomes, de um novo na política, ele não pode ser um novo apenas em idade, um novo apenas em nome, um novo apenas em partido político. Ele tem que ser um novo em proposituras, em posturas, em atitudes. Em coragem, né, Diego? Porque Diego, porque senão é o mais do menos. Essa postura sua de coragem, de ir, de falar, eu acho que também teve muito isso, né? Quem entra num parlamento, ele precisa entender que quem exerce uma função pública, eletiva, o agente político, ele tem que entender que o mandato não é dele. Ele não ganha um mandato, ele não toma um mandato. Ele recebe temporariamente o direito de exercer o mandato em nome do povo. Então, eu sempre falo, a gente precisa ter a coragem de enfrentar questões polêmicas, a gente precisa ter a coragem de fazer os enfrentamentos necessários quando eles aparecem, porque quem nos elegeu, quem nós representamos, nos cobra isso. Ele não quer ninguém aqui que tenha uma postura de covardia, uma postura de submissão ao poder executivo, ao poder, seja qual for, porque ninguém aqui elegeu sozinho. Todos precisamos de diversos votos para ser eleitos. Então, essa postura de coragem, acho que ela não é só inerente ao Diego. Eu creio que deveria ser inerente a todos. Alguns não exercem como deveria esse poder que ser parlamentar existe. Ele tem um poder na mão e esse poder precisa ser dito. E o parlamento em si, a sua essência é falar, é gritar, parlar. Parlar a essência da palavra, quando a gente pega, é falar. É por isso que eu falo que o local mais, entre aspas, sagrado dentro de um parlamento é o parlatório, ali onde você fala, é ali na tribuna. Então, quando a gente sobe na tribuna, nós temos imunidade parlamentar, nós temos, quanto às nossas falas, quanto às nossas ações, principalmente com relação a fatos vinculados ao município, a Constituição Federal nos assegura essa imunidade justamente para que nós não tenhamos medo de falar. Para poder denunciar. Para poder falar mesmo, denunciar, enfrentar, tem que ter a coragem. Então eu fico muito triste, é uma crítica que eu faço desde que estou aqui no parlamento, quanto a muitos parlamentares que infelizmente
não tem essa coragem de poder falar tudo aquilo que ele vê de errado, tudo aquilo que ele espera de melhoria para a sua cidade, de fazer uns enfrentamentos em projeto de lei que talvez precisa fazer enfrentamento, porque a essência do parlamento é essa, senão ele perde a razão de existir. E essa sua atitude já gerou muita ameaça ou alguma ameaça? Olha, a gente já teve, mas não muita. Eu acredito que quando você lida no campo das ideias, do debate, sem pessoalizar, sem ofender, eu acho que a crítica, eu sempre falo que eu estou pronto, aberto para receber crítica também espero que as pessoas que eu critico, quando a crítica é feita, ele receba isso como uma crítica construtiva, porque se eu falo que a secretaria não está indo bem nesse sentido, ou se eu falo que há um apontamento de uma denúncia de corrupção naquele sentido, se eu falo que há uma possibilidade de sobrepreço no outro sentido, aquilo ali não é uma crítica rasa, é uma crítica que precisa ser absorvida e a pessoa entender para onde ela quer ir. Então, devido a tudo isso, eu não tive muitas situações de ameaças. Ameaças vazias do tipo, não faz mais isso, desse tipo já nem... Esse daí já passei, esse daí já superamos bastante. Então, graças a Deus, nunca tivemos nada muito grave com relação a ameaças nesse período que a gente teve no parlamento. Tá, vamos deixar agora a entrevista um pouco mais leve, né? Vamos falar da família. Diego tem uma família linda, uma esposa linda e 2 pimpolhos, né, Diego? E aí, eles te apoiam em tudo nisso? Bom, primeiro é a Gesiane, minha esposa. Gesiane, linda, um beijo né, pra Gesiane? ela, meu amor. Maria Luísa, minha filhinha de 3 anos. Ela quando eu boto o terno e a gravata, se ela tá acordada quando eu sair de casa, e ela fala, vai te atrapalhar, filhador de cheiro de malanha. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Quando eu coloco o terno, ela fala, pronto, aqui não é mais o papai. Ela fala que é um vereador, né? O Vicente, né, é um bebê ainda, tá com 1 aninho de idade, já tá nos primeiros passinhos. Sempre nos apoiaram bastante, meus pais também, seu Vandir e Dona Rose, sempre me apoiaram bastante. Em determinados momentos, minha mãe sempre teve muito receio da política, já que meu pai foi político também, então tem um certo medo dos traumas do passado, minha mãe tem os seus receios, né? Então estava no sangue o negócio mesmo, foi Diego? dentro de casa, mais ou menos, a coisa, né? Meu pai sim. sempre incentivou a gente muito a ler, a assistir jornal, a se informar, a ler revista. Meu pai nunca me incentivou muito a ler um gibi. Ele levava para mim Veja, Isto É, Época, a Gazeta. Para criança era muito chato ler isso, mas né? eu gostava, acabei desenvolvendo esse gosto. Eu falo que tudo na vida é incentivo, né? É verdade. Então, aquele era o meu universo, então eu sempre gostei, sempre li muito nessas pautas. Se você me der qualquer outro tipo de pauta, talvez, que não seja veiculada à geopolítica, hoje eu não me interesso muito pela leitura. Então, a minha esposa sempre apoiou bastante, ela abraça a causa realmente, mesmo com as crianças, se precisa alguma visita, alguma ação, alguma reunião, uma audiência pública, uma sessão solene, ela sempre está junto com a gente e tem que ser assim. A política, se for feita dentro de uma casa de maneira isolada por um dos membros da família, certamente não tiver apoio, ela né? deixa de ser um objeto de bênção para a família e para a sociedade, para ser um problema, né? Acho que como tudo, quem quer empreender, se não tem o incentivo da família para empreender, quem quer fazer uma faculdade, se não tem o incentivo da família para fazer a faculdade, quem quer, enfim, tudo que a gente vai fazer é bom que você tenha esse suporte, porque sozinho a gente não consegue muita coisa, né? E minha esposa sempre foi uma parceirona. Eu posso falar que é a vereadora comigo ao longo do mandato. E bonita, né, Diego? Graças a Deus, bonita. Linda. E já que você gosta de ler, não tinha como você ser outra coisa do que advogado, né? Eu formei em Você Direito. já tinha decidido sempre? Você desde pequeno já sabia Na verdade, que seria advogado? Eu morava em Guarantã do Norte. Opa, então, longe. Eu vivi em Guarantã do Norte até meus 18 anos. Na época, em Guarantã, não tinha lá onde meu pai foi político, ele foi vereador, foi prefeito. E em 2004, eu alcancei 18 anos terminando o meu ensino médio. Então, eu precisava estudar. Tive um desejo de fazer direito internacional. Então não. sempre foi direito? Não, eu tive vontade de fazer... Diplomacia? Para ser político. Internacionais na UNB. Eu cheguei a ir para Brasília uma vez, fiz 2 vestibulares lá e vim a Cuiabá em 2004 para fazer direito na Universidade de Cuiabá, na Unic. A época, a condição financeira lá em casa não estava muito legal. Com 6 meses eu tive que trancar a faculdade, fui fazer cursinho. Para poder tentar federal. Isso, aí no final do ano de 2004 eu passo no vestibular, fui fazer direito na UFMT na turma 2005 a 2009. E ali também, para além do direito, né,
Gosto muito de ler, então eu acabei fazendo direito. Eu também comecei a desenvolver um pouco desse ativismo político que já estava dentro de mim. É isso que eu ia perguntar agora e você roubou minha pergunta, tá, Diego? Onde que você se interessou pela política, né? Então, lá na Universidade Federal, em 2007, se não me engano, 2007, 2008, a gente reativou o Centro Acadêmico Cor de Abril. Nós tivemos um grupo de amigos que assumiu a presidência do Centro Acadêmico, do CAD, e restabeleceu o funcionamento dele, que estava meio parado há aproximadamente 8 anos. Na sequência, aí veio aquele negócio, né? Agora é tua vez, Diego, assume a presidência, que você já nos ajudou, agora é tua vez de assumir a presidência. Eu fui para a disputa, me tornei presidente do Centro Acadêmico Cor de Abril, que é o mais antigo centro acadêmico de Mato Grosso. A Faculdade de Direito é a mais antiga faculdade do estado de Mato Grosso, sendo ela eu vou falar, a célula-mãe da UFMT. E dali aí eu comecei a trabalhar no Ministério Público, fiquei 7 anos no Ministério Público como estagiário, depois como assessor. E em 2012 nós ajudamos a eleger um vereador em Cuiabá, que não foi a reeleição em 2016. Foi quando também esse grupo de amigos falou: Diego, agora é a sua vez, você tem que ser candidato a vereador. Legal. E eu estava em outra pegada, né? Eu tinha formado, eu tinha aberto meu escritório de advocacia, saí do Ministério Público, estava dando aula já. E aí veio a possibilidade de ser candidato. Então, concorri em 2016, meio que num momento que eu não tinha me preparado. Eu confesso que foi meio que de sopetão, faltando 6 meses para a eleição. Vai você mesmo, Diego. Mas sua campanha foi muito boa. Eu sempre falo assim, que a gente tem bons e grandes amigos, né, que abraçam a causa com a gente. E aí tudo fica mais fácil, você divide o fardo. Pessoas preparadas, pessoas que te ajudaram, desde fazer um todos jingle, como o nosso amigo Thiago Mota sempre fez. Thiaguinho! Carreguei Thiago no colo. Em todas as campanhas que eu participei, que eu ajudei, Thiago Mota é o nosso cantor, né? Ele escreve também. Né? Então, são coisas que ajudam numa organização. Aí a gente tenta ver aquele amigo que tem uma familiaridade um pouco maior com o marketing, com uma rede social, e vai nos orientando. Isso diminui o custo de uma campanha, isso pulveriza um pouco as responsabilidades, não sobrecarregando ninguém, e leva a um êxito maior, porque também as pessoas que estiveram envolvidas na campanha não estavam talvez ali envolvidas por um interesse egoísta, né, ou por um salário que iria receber. A grande maioria nas 2 campanhas que nós participamos os ativistas foram voluntários. Então tudo isso eu acho que reuniu condições favoráveis às 2 eleições que nós tivemos. E depois, assim, já dentro do poder, você lembra qual foi o primeiro projeto? Olha, no início de 2017 nós tivemos alguns projetos muito interessantes. Um deles, inclusive é lei hoje, foi reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral como uma lei extremamente importante. Ela criou o procedimento eletrônico para subscrição de projeto de lei de iniciativa popular em Cuiabá. Eu vou explicar. Para você fazer um projeto de lei de iniciativa popular hoje, eu comento sempre a lei da ficha limpa, né? Que foi um movimento nacional pegando assinaturas para que fosse um projeto de lei de iniciativa popular. Só que tem um problema. Em regra, tem que ter um percentual da população que subscreva um projeto de lei para que ele tenha o seu início no parlamento. Não só o parlamentar pode apresentar a lei. O povo também pode. Olha. Esse chama-se projeto de lei de iniciativa popular. O grande problema é validar essas assinaturas. Na época da lei da ficha limpa, por exemplo, não foi um projeto de lei de iniciativa popular. O povo se movimentou, mas no final o deputado tem que pegar a lei e apresentar ela no Congresso. Entendi. Porque não tinha como a Justiça Eleitoral validar essas assinaturas. O que nós fizemos em Cuiabá? Nós criamos uma lei que regulamentava as subscrições de maneira eletrônica. Que legal. Já vinculado ao site do TRE. E aí a Justiça Eleitoral fez mais, pegou a nossa lei e adaptou ela a um aplicativo, do Soberano. E hoje, quem quiser fazer uma propositura de lei, infelizmente ainda não tivemos. Eu acho que não é todo mundo que sabe disso, hein? É muito pouco divulgado, infelizmente. É verdade. Mas eu tenho certeza, Amanda, que quando surgir uma demanda que haja um clamor popular em Cuiabá por um projeto de lei de iniciativa popular, eles vão utilizar o Soberano. E a nossa lei vai ser ela. Então é um aplicativo chamado Soberano. Soberano, feito Olha pelo que Tribunal legal. Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Então foi um dos primeiros que a gente teve aqui na Câmara Municipal. Nossa, muito muito bom. Impactou muito, por quê? Porque ele lida com democracia, ele lida com participação popular, ele lida com liberdade, ele lida com tudo aquilo que a gente entende que um parlamento deve representar para a população, ele significa. Para além disso, a gente entrou em pautas como a dislexia, como o autismo, a representatividade do setor produtivo, especialmente do comércio na nossa cidade, que é o que mais toca
o nosso município, liberdade religiosa, especialmente as pautas tocantes à guarda do sábado, aos adventistas, que é a religião que eu frequento, que eu sou adventista do sétimo dia, então Nós somos, então são muitas pautas. Às vezes a nossa comunicação lá no gabinete tem uma dificuldade, que eles falam assim, Diego, você lida com muitas pautas, precisava ter uma ou duas como as principais. Eu falo, gente, há doenças raras, a gente fez recentemente, quando teve a reforma da Previdência, provocada por uma pensionista da Previdência em Cuiabá, uma professora, a professora Helena, ela falou, Diego, eu tenho doença rara, por conta da doença rara eu estou incapacitada e eu me aposentei. Sim. Só que eu era professora. E a lei hoje estabelece que qualquer servidor público que tenha doença incapacitante e se aposente, ele vai receber proporcional. Ela falou, meu salário era 4, 5 mil reais. Agora eu estou recebendo 1.200, eu não consigo pagar nem meus medicamentos. Então a emenda, eu chamo a emenda da professora Helena, quando ela me falou isso, ela falou pelo Facebook. Olha que interessante. E eu conversei com ela e falei, peraí, tem uma lei da Previdência tramitando na Câmara. Alteramos para que fosse pacientes, doenças raras, doenças incapacitantes, que é um percentual ínfimo que vai acontecer isso não impacta sobremaneira o orçamento. Mas que é importante. Para ela, mudou a vida dela. Lógico. Feita essa emenda, aprovada, hoje ela recebe um salário integral. Então, várias frentes de trabalho a gente tem no gabinete para buscar atender todas as demandas que trazem para a gente. Infelizmente, a gente sabe que a gente não consegue contemplar todas, mas há um esforço muito grande por parte do gabinete, da minha parte também. A gente tem uma equipe muito competente, uma equipe preparada, não só no plano jurídico, na parte social, na parte de comunicação, pessoas que estão realmente sempre ali à disposição para poder atender o cidadão. Fico muito chateado quando escuto alguém falar bem assim que estive no gabinete de um político e não atendeu. O político depois que ganha vira as costas para a sociedade. A gente fala que não, a nossa pegada é outra. A gente quer muito ter o orgulho das pessoas de falar, fui lá, fui atendido, por mais que não dê solução a tudo, pelo menos a atenção as pessoas merecem, afinal de contas são servidores públicos. Né? Que ótimo. Diego, antes de terminar a entrevista, tem algum projeto hoje que você gostaria de ressaltar aqui? Sim, eu vou citar dois, um que já está aprovado, inclusive, que tramitou via mensagem do executivo, mas foi uma provocação nossa como presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Municipal, que traz a gratuidade do IPTU em 2020, 2021, 2022 para vários setores. Olha, inclusive o setor que lida com eventos, o setor que lida com agências de publicidade, também setor da bares e restaurantes, as escolas, as papelarias, enfim, é uma gama muito grande de setores que foram diretamente afetados, prejudicados por conta dos decretos de fechamento das atividades econômicas. Então isso faz justiça a muitos desses setores e também traz a eles a possibilidade de ganhar um fôlego agora no pós-pandemia. Segundo, é o projeto de lei, são dois projetos de leis que aí contemplam a liberdade religiosa. Uma delas é garantindo aos alunos sabatistas no município de Cuiabá a possibilidade de, havendo alguma prova no sábado, para que ela possa ser realizada em dias alternativos a essa atividade escolar para os alunos. Nós já temos também a lei que proíbe... Isso em qualquer escola? Em qualquer escola municipal. Entendi. Não poder legislar sobre escolas estaduais e sobre a Universidade Federal. Já tem a lei que proíbe concursos e processos seletivos ao sábado. E aí tem uma tramitando também, que eu quero muito que seja aprovada, é de que caso seja na dieta escolar tenha como fonte proteica a carne de porco, seja possibilitada, seja disponibilizado aos alunos que assim o quiserem, outra fonte proteica, já que os adventistas sétimo dias e judeus, eles não comem carne de porco. Então, e está acontecendo, não acontecia antes, eu acho que devido ao preço da carne também, a dieta escolar hoje está tendo incluso não apenas o frango, não apenas a carne bovina, mas também a carne suína. Então a gente quer regulamentar isso, porque recebi muitas reclamações de pais, inclusive de irmãos da Igreja Adventista, que estão reclamando porque seus filhos não estão tendo outra fonte proteica, apenas a carne de porco. Parece uma coisa simples, mas não é, né? Eu sei que para quem está lá na ponta é muita coisa. Exatamente. Diego, amei nossa conversa, mas antes de terminarmos o tempo, a gente realmente não tem como a gente falar tudo. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que votaram em você, para aquelas que não votaram, mas que estão esperando de você? Deixa uma mensagem legal aí. Eu sempre falo assim, Amanda, eu deixo uma provocação. Me provoque, me busque, reclame, sugira. Eu lembro de uma campanha que eu fui na casa de uma senhora, e ela falou bem assim para mim, falou, Diego, todo político depois da eleição ele some. E aí eu perguntei para ela, em quem você votou na última eleição? Ela falou, não lembro.
Aí eu falei, então quem sumiu? Ixi, que boa pergunta, hein? Aí ela ficou meio estática com a pergunta que eu fiz. Eu procuro sempre, todos os anos a gente faz uma prestação de contas, nós temos um informativo, e eu procuro sempre voltar nos lugares onde eu pedi um voto para prestar contas, todos os anos. Todos os anos, no final do ano a gente faz e tem uns 3, 4 primeiros meses do ano para prestar contas, onde quer que eu vá eu levo aquele informativo. Mas é impossível a gente estar em todos os lugares, voltar em todos os lugares que nós fomos. Então eu sempre falo, acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, agora até TikTok fizeram para mim, que eu não tinha TikTok, no YouTube, se informe, participe. O direito à cidadania não se resume ao voto, ele é um ato contínuo que acontece 4 anos. Eu falo sempre que as pessoas vão lá no dia do voto, pinta a cara de verde e amarelo e posta uma foto com aquele comprovante de votação, exerci o meu direito de cidadão. Não, esse é um ato apenas, o teu direito como cidadão é muito maior. Então cobre por saúde, cobre por educação, cobre por renovação, cobre postura dos políticos, porque só assim a gente vai ter a mudança. Eu sei, nesses 6 anos que eu estou aqui dentro do parlamento, eu sei o quanto o político se incomoda quando o povo se movimenta. Então se movimente, grite, venha para cá, suba nas galerias ali, coloque 10 pessoas ali em cima no dia da votação do projeto de lei e comece a gritar. Você vai ver que você muda a opinião de muito político quando você se movimenta. Vai no WhatsApp, vai no Instagram, vai no Facebook, faça corrente de reclamação, porque assim eu tenho certeza que a gente vai cada dia mais ter uma política transparente, mais eficaz e voltada para o povo, e não olhando para interesses individuais de quem exerce o mandato. Olha aí, gente, o recado está dado. Obrigado, viu, Diego? Valeu, eu que agradeço. Amei nossa conversa. Show. Gente, você que está nos assistindo, fique ligado que a próxima entrevista pode ser o vereador que você votou. E é isso, o programa Câmara Aberta fica por aqui. Você já sabe, você tem um encontro comigo todos os domingos aqui, às 18 horas. E fique ligado que tem muita reprise, viu? Tchau, tchau e até a próxima.